Amazonas tem 2.479 casos do novo coronavírus e total de 207 mortes, diz Fundação de Vigilância Sanitária. Governo federal anuncia a convocação de 83 profissionais de saúde para combate ao coronavírus em Manaus. Governo do estado pede do Ministério da Saúde implantação de novo hospital de campanha com 400 leitos. Desistiu. Governo não antecipará a segunda parcela do auxílio emergencial. Ministro da Saúde diz que prepara programa de saída para cidades e estados que adotam o isolamento contra a Covid-19. Brasil registra mais 165 mortes em 24 horas e se aproxima de 3.000. Reino Unido tem 41 mil mortes, não 17 mil, estima o Financial Times. Trump assina decreto que suspende alguns tipos de imigração legal aos Estados Unidos. Preso o trio que praticava assaltos na Zona Norte. Uma mulher fazia parte do bando. Ele poderia estar drogado. Com uma faca, homem invade condomínio em Manaus e morre ao bater com cabeça em muro. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e com máxima prevista de 31 graus. O clima-tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 12 milímetros. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É quinta-feira, 23 de abril. Chegamos aos 113 dias do ano e faltam 253 para terminar 2020. É dia de São Jorge. Também é o Dia Nacional do Choro, Dia Mundial do Escoteiro, Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, instituído pela ONU, e o Dia Mundial de Combate à Meningite. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 25 centímetros. Já subiu 8 metros 19 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 2 fatos marcantes da história. 1343, início da revolta da noite de São Jorge, no Ducado da Estônia. 2014, entra em vigor a lei que regula o uso da internet aqui no Brasil. 5h52. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, ao sonoplasta Jean Santos. E vamos começar o Jornal da Manhã falando sobre a falta de luz na comunidade Monte das Oliveiras, no Careiro da Várzea. E um transformador queimou há cerca de 40 dias e até hoje a concessionária de energia elétrica não foi ali para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, repetindo, na comunidade Monte das Oliveiras, no Careiro da Várzea. Diariamente pela BR-174, dezenas de caminhoneiros precisam cruzar as estradas para transportar cargas e suprimentos necessários. E com o avanço da pandemia, todo o resto de serviço não essencial foi fechado. Com isso, caminhoneiros começam a sofrer, por exemplo, com a falta de lugares para se alimentar. Para ajudar, a Polícia Rodoviária Federal e outros estabelecimentos da região montaram uma rede de apoio para ajudar esses trabalhadores. Impactada pela crise da Covid-19, a arrecadação federal do Amazonas sofreu o primeiro tombo após meses seguidos de alta sobre 2019. E o baque foi mais forte do que o sentido pela média nacional. O volume de impostos e contribuições recolhidos pela Receita Federal caiu 15,71% no confronto dos números de março com os capturados no mesmo mês do ano passado, ao passar de 1,4 bilhão de reais em 2019 para 1,18 bilhão agora em 2020. O desempenho de março também foi 1,41% inferior ao de janeiro, 1,42 bilhão, e fechou 12,5% abaixo do número de janeiro, 1,60 bilhão. No trimestre, o recolhimento federal no Amazonas ficou estagnado em 4,20 bilhões em relação ao apresentado no acumulado de janeiro a março do ano passado.
Em meio à situação envolvendo o Covid-19, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, por meio da sua diretoria de saúde, desenvolveu um sistema interno de atendimento para os bombeiros militares. O objetivo é salvaguardar os membros da corporação que atuam na área de serviço essencial. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Danísio Valente, explicou que no primeiro momento os militares responderam a um formulário relatando sobre a sua saúde e a partir daí foi desenvolvida a estratégia de atendimento. Outra medida adotada foi a suspensão dos atendimentos e consultas médicas e odontológicas. Também ocorreu o fechamento da academia nas dependências do quartel do Comando Geral, localizado no bairro de Petrópolis. 5:55. Uma embarcação foi apreendida em Tefé, no interior do Amazonas, por fazer transporte ilegal de passageiros, desobedecendo determinações do governo que suspendeu viagens intermunicipais por conta do novo coronavírus. O barco também apresentava excesso de carga. Os policiais receberam várias denúncias informando que um barco que fazia a linha de Manaus ao município de Japurá, realizando escala intermediária em Maranhão. Durante a abordagem, o proprietário e o comandante da embarcação foram detidos por policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar. Conforme as denúncias, o barco Manuel Monteiro estaria nas proximidades da comunidade do Capivara, em São Francisco, com um número excessivo de passageiros que vinham aglomerados e, com o auxílio de uma lancha, estaria transportando-os até a cidade de Tefé. Na abordagem ao navio motor foi verificado o transporte de passageiros sem autorização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, em descumprimento de decreto estadual. Além disso, a embarcação apresentava excesso de carga, descumprindo a legislação fluvial. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público Estadual ajuizaram a ação civil pública para que a Justiça obrigue as instituições da rede privada de ensino a efetuar reduções de até 35% nas mensalidades escolares durante o período de suspensão das aulas em decorrência da pandemia da Covid, sob pena diária de R$5.000 por contrato. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, PROCON, notificou, por outra parte, ontem, 14 escolas particulares de Manaus. A exemplo do que foi feito com instituições de ensino superior da capital, o órgão pediu esclarecimentos sobre a continuidade do período letivo, com cronogramas e providências já tomadas por conta da quarentena. Estudantes da rede estadual devem atualizar endereço por meio de aplicativo para receber kits da merenda escolar. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, SEDUC, vai começar por Manaus a distribuição dos kits de alimentação escolar nesta primeira etapa. O primeiro passo para receber o benefício do programa Merenda em Casa é a atualização do endereço do estudante, que deve ser feita por meio de um cadastro rápido no aplicativo SACI. A atualização na plataforma, que está sendo utilizada durante o combate à pandemia de Covid-19 no estado, vai permitir que as entregas sejam feitas nas próprias residências dos estudantes. Os endereços começaram a ser atualizados a partir de ontem. Ao baixar o aplicativo, os estudantes, pais ou responsáveis devem estar de posse do número de matrícula de cada aluno da residência. Quem não realizar a atualização do endereço não receberá o benefício, que vai ser enviado por meio de um sistema delivery para que sejam evitadas aglomerações. Os números de matrículas podem ser obtidos no boletim do aluno e também no site da Secretaria de Educação, www.educação sem tio e sem cedilha.am.gov.br. A secretária executiva adjunta de gestão, Rosalina Lobo, disse que, além do número de matrícula, é fundamental que o cadastro seja feito no endereço em que será realizada a entrega, para que a ferramenta de georreferenciamento faça a leitura das coordenadas. Porque ele coleta a coordenada do GPS do celular na hora que você está fazendo o cadastro. Então é importante que seja feito de casa. Isso
isso estimula que as pessoas fiquem em casa também e façam o recadastramento a partir daí. E que seja feito também um cadastro para cada aluno beneficiário. Rosalina acrescentou que com a atualização dos dados de endereço, a equipe de logística fará o planejamento da melhor maneira de distribuição desses kits. A nossa base de alunos na capital, ela tem mais de 220 mil alunos, especificamente 222.012 alunos. Com isso, esses alunos, eles mudam muito de endereço ao longo do ano. Durante a matrícula há um endereçamento que é comprovado, mas com essa mobilização da população ao longo do ano, é necessário que nós façamos esse recadastramento para que a entrega agora seja mais assertiva. Ela ressaltou ainda de que forma será feita a montagem e distribuição dos kits. Nós estamos utilizando os suprimentos que nós temos nos nossos depósitos de alimentação, na área logística. Vai ser utilizado toda a nossa operação logística já existente e também vai ser utilizado aí muitos modais. Nós teremos os deliveries aqui na capital, nós usaremos também algum transporte multimodal no entorno e nós teremos também transporte fluvial de balsa para 12 municípios. Os 37 municípios mais distantes, eles irão receber o recurso direto no interior, irão fazer as aquisições locais e as distribuições a partir daí. A secretária explicou que preferencialmente será usado o aplicativo, mas também existe uma central de atendimento com o WhatsApp DDD 92 98400 5142 e 0800 046 4632. Este é o número da central de atendimento. Isso vai ser um apoio para as pessoas que tiverem dificuldade em encontrar o número da matrícula do aluno. Para aquelas pessoas que tenham dificuldade ou encontrar o número da matrícula do aluno, que também está no boletim e é um código que é solicitado durante o recadastramento, e também para quem não tiver acesso à internet que precise fazer esse cadastro. Rosalina disse ainda que os alunos do interior do estado também serão atendidos pelo programa Merenda em Casa e que nos 61 municípios que integram o Amazonas, os kits serão entregues na própria escola mediante agendamento dentro das normas de segurança. Mais informações a respeito da distribuição nessas localidades serão anunciadas nos próximos dias. No interior não haverá necessidade de obrigatoriedade desse recadastramento. As escolas já possuem uma base de nome, endereço e telefone dos alunos, que eles usarão para fazer contato com os alunos e pais de alunos, irão fazer um agendamento de horário para que o kit seja retirado na escola. 6h02 em Manaus, um esclarecimento porque os ouvintes estão questionando aqui que a rádio está fora do ar durante a madrugada. Vamos explicar o que está acontecendo. A emissora está saindo do ar por volta da meia-noite, encerra suas transmissões, já que estamos aí enfrentando problemas de pessoal. Muitos dos nossos companheiros estão em casa, em quarentena, e muitos, inclusive, estão se recuperando da Covid, como é o caso do Roberto Pellegrini, que já está bem recuperado e já deve voltar no final deste mês às suas atividades aqui na Rádio Difusora, em especial no Jornal da Manhã. E por falta absoluta de pessoal, a direção da empresa foi obrigada a tirar a rádio do ar por volta da meia-noite, voltando após as 5 da manhã para fazer um remanejamento para que tudo não tenha solução de continuidade. Um ouvinte faz uma observação aqui que merece ser divulgada. Ele diz o seguinte: Paulo Guerra, você está comentando sobre os recreios fazendo viagem escondido, desobedecendo as ordens do governo devido ao que está acontecendo agora. E ele diz que tem recreios no Rio Negro fazendo viagem normal e burlando a vigilância vindo por dentro de Anavilhanas. A Marinha do Brasil prorrogou as inscrições para o concurso público do Colégio Naval até o dia 26 de abril. São 143 oportunidades para rapazes brasileiros nato, com 15 anos completos e menos de 18 anos no dia 1º de janeiro do ano de incorporação, além do ensino fundamental completo e demais requisitos. Após a realização do concurso, o curso tem seu prosseguimento sob regime de internato no período de 3 anos, no qual serão ministradas disciplinas de ensino médio e formação militar naval. Durante o curso, há diversos benefícios como Bolsa Auxílio de R$1.044, ou seja, o salário mínimo, alojamento, alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar e alimentação.
As inscrições para o concurso do Colégio Naval serão aceitas até o próximo dia 26. A taxa de inscrição é de R$ 65 e o candidato pode fazer o pagamento até o dia 30 de abril. A isenção da taxa pode ser solicitada por meio do e-mail cristina.pedroso@marinha.mil.br. 6h09 em Manaus. Vamos a Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A prefeitura distribui máscaras para pessoas em filas de bancos e bloqueia a via de acesso à Caixa Econômica. O número de pessoas que se aglomeram nas imensas filas formadas em frente à Caixa Econômica e loterias da cidade, nos dias de pagamento desse benefício emergencial liberado pelo governo federal, é algo fora do comum. Mesmo com toda a propaganda alertando para o perigo da aglomeração, é muito difícil conter a multidão. Por isso, a Prefeitura de Manacapuru iniciou no dia de ontem, quarta-feira, a distribuição de máquinas de tecidos reutilizáveis para as pessoas que aguardavam atendimento na fila da Caixa Econômica e casas lotéricas. A distribuição das máscaras continuará sendo realizada em locais de grande movimentação e espaços públicos. Ao todo, cerca de 10.000 máscaras estão sendo produzidas no município e serão entregues à população. Equipes da Prefeitura, composta pelas Secretarias de Assistência Social, Defesa Civil, Vigilância e Intrans, estão realizando o bloqueio das vias de acesso à Caixa Econômica, orientando e organizando o distanciamento social nas filas de bancos e casas lotéricas, com a finalidade de evitar aglomerações e observar o espaçamento entre as pessoas. Até o momento, o município não contabiliza nenhum óbito desde o último domingo. Porém, a vigilância informou que tiveram 4 pacientes que vieram a óbito com suspeita do vírus. Fizeram a coleta, que foi enviada para o LACEN em Manaus. Resultados. Essas pessoas não fazem parte da contagem de óbitos do município ainda. Só serão incluídos mediante a comprovação do resultado do exame. De acordo com o boletim informativo de ontem à tarde, Manacapuru tem 230 casos confirmados, 313 descartados, 595 aguardando o resultado, 12 internados, 72 curados e 14 óbitos. Caso sejam confirmados os 4 óbitos que foi anunciado agora há pouco, o número passará para 18. A vigilância informa ainda que, apesar da estatística negativa, o município ganha fôlego com as altas de pacientes que passaram o período de transmissibilidade. Ontem, quarta-feira, 12 pacientes passaram por avaliação médica e foram liberados do monitoramento. A saída dos pacientes foram comemoradas com aplausos e cantorias por parte da equipe de plantão do Hospital de Campanha. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Pois é, Zegdeg, aqui em Manaus não é diferente, muita aglomeração, muita gente em filas, em torno das agências bancárias, principalmente da Caixa Econômica Federal, como está acontecendo nesse instante. A fila aqui da agência da José Clemente já está aqui em frente ao prédio da Rádio Difusora, o Palácio do Comércio na Avenida Eduardo Ribeiro. Já está quase na 24 de maio, essa fila de pessoas que vão acorrer à Caixa Econômica Federal em busca do auxílio de R$600 dados pelo governo federal nesses tempos de reclusão e de pandemia. As filas são enormes. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que um interno do Centro de Detenção Provisória Masculino 1 foi testado positivo para o novo coronavírus nesta quarta-feira. Esse é o primeiro caso de Covid-19 registrado no sistema prisional do Amazonas. O deputado Cabo Maciel enviou expediente na forma de indicação ao superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Dr. Mário Tonon, para que realize em caráter de urgência a implantação do serviço bancário Caixa Aqui nos municípios do estado que não possuem deste serviço, bem como a ampliação do serviço bancário da Caixa Econômica, exemplificando Silves e Itapiranga, que ficam próximo de Manaus e não possuem pelo menos uma unidade da Caixa Econômica Federal ou casa lotérica para atender a população que necessita receber a ajuda social do governo federal. O
senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, pediu urgentes providências do presidente Jair Bolsonaro no fim da tarde de ontem nos serviços de saúde de Manaus e de todo o Amazonas frente à pandemia. Ações concretas são necessárias para salvarmos vidas, afirmou o parlamentar. O governador Wilson Lima informou ontem a saída da secretária executiva adjunta da Secretaria Estadual de Saúde da capital, Dayana Merria, que estava à frente do cargo desde abril de 2019. Com a mudança, o médico urologista Ítalo Cortez assumirá a chefia de atuação da saúde em Manaus, sendo liderança no combate ao coronavírus. Esta é a segunda mudança de chefia na saúde do Amazonas feita desde o início da pandemia. A primeira troca foi do secretário de saúde no início de abril, assim como na substituição de Rodrigo Tobias pela nova secretária Simone Papais. A nova mudança da chefia da Suzan não teve maiores detalhes sobre motivações. 6h15 em Manaus. O governo do Amazonas recebeu na noite de ontem o restante da doação de insumos feita pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Os insumos foram desembarcados no hangar do governo do estado, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, e encaminhados à Central de Medicamentos do Amazonas, a SEMA. O governo do Amazonas informou que enviou uma solicitação ao Ministério da Saúde para a implantação de um novo hospital de campanha no estado com 400 leitos para atendimento de casos do novo coronavírus. A secretária estadual de saúde, Simone Papais, disse durante uma coletiva de imprensa online nesta quarta-feira que o número projetado de leitos necessários somente para atendimento de média complexidade e alta complexidade para enfrentar o Covid-19 no Amazonas gira em torno de 2.130 leitos. Diante do aumento expressivo do número de casos confirmados e de óbitos por Covid-19 provocada pelo coronavírus em Manaus, o prefeito Arthur Vigílio anunciou que reforçará as medidas para manter o isolamento social na capital e declarou que vai pedir ajuda internacional para o enfrentamento à doença. Momentos duros exigem que se tomem atitudes antipáticas para que não sejam desastrosas, avaliou. Arthur Vigílio anunciou que enviará um pedido de ajuda aos principais líderes dos governos internacionais. Entre mentes, o governador Wilson Lima também disse nesta quarta-feira que está elaborando uma carta para enviar à Força Tarefa Mundial de Governadores para Climas e Florestas com o objetivo de mobilizar uma cooperação internacional entre os países em desenvolvimento no combate ao coronavírus. Ele afirmou ainda que também endossa a proposta do prefeito de Manaus, Arthur Neto, para ampliar articulações com organismos internacionais em auxílio aos esforços que já vêm sendo feitos aqui no Amazonas. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, anunciou que o governo federal convocou 83 profissionais de saúde para atuarem em Manaus durante o enfrentamento ao coronavírus. A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa ontem para atualizar medidas tomadas durante a pandemia. A secretária estadual de saúde, Simone Papais, apresentou nesta quarta-feira em sessão online da Assembleia Legislativa do Amazonas o plano de trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no estado. A repórter Luciana Santos acompanhou e tem detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto, do PRTB, detalhou para a secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, quais as medidas que deveriam ter sido tomadas e quais ainda podem ser adotadas pelo governo Wilson Lima para salvar vidas na luta contra o coronavírus. A abordagem aconteceu nesta quarta-feira, quando a titular da Suzan participou da sessão virtual do Poder Legislativo. Josué Neto iniciou apontando os principais problemas hoje enfrentados pela pasta da saúde. E nós temos as maiores demandas possíveis. Nós temos demandas de ordem de recursos humanos, a gente não tem médicos a contento, nós não temos enfermeiros na sua totalidade, dentro do que é preciso, do que é demandado. Nós temos informações de que não há EPIs, nós temos informações que não tem
os leitos de UTI necessários no estado do Amazonas e, principalmente, nós não temos medicamentos. Então, quando a gente fala desses 5 itens, principalmente recursos humanos, médico, enfermeiro, equipamento eletrônico, equipamento eletrônico da UTI, equipamento de proteção individual e medicamentos, a gente fala de recursos. Sobre a falta de recursos, o presidente da Assembleia Legislativa criticou o recente pagamento feito pelo governo do estado de dívidas de contratos de gestões anteriores. Entre janeiro e março de 2020 agora, 2 meses e meio atrás, quando nós já sabíamos que teríamos problema, foram utilizados 736 milhões para pagar dívidas antigas. Aí eu afirmo, não é uma pergunta, eu estou afirmando, que esses 736 milhões de reais, não ele na sua totalidade, mas 20% dele, 200 milhões não poderiam ter sido utilizados para salvar essas vidas que já se foram e das vidas que serão ceifadas hoje, amanhã, semana que vem, próximo mês de maio e próximo mês de junho. Então, o nosso problema hoje não é um problema apenas de gestão, é um problema financeiro. Luciana Santos, para o Jornal da Manhã. 6h20 em Manaus. Amazonas tem 2.479 casos do novo coronavírus e total de 207 mortos. O Amazonas registrou mais 209 casos de Covid-19 no dia de ontem, totalizando 2.479 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS-AM. Também foram confirmados mais 13 óbitos pela doença, elevando para 206 o total de mortes. O boletim aponta que 1.203 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar, o que corresponde a 48,5% dos casos confirmados no Amazonas. De terça para quarta-feira, mais 153 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando agora 879 pacientes recuperados. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa pela secretária de Saúde, Simone Papais, e a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosimeire Pinto. Simone Papais afirmou que o governo do estado está avançando nas tratativas com o governo federal para a instalação do hospital de campanha anunciado pelo Ministério da Saúde no início de abril. A proposta é que essa unidade seja exclusiva para o atendimento a pacientes com quadro de média complexidade. Nós solicitamos, sim, junto ao governo federal e ao Ministério da Saúde, 400 leitos. Sinalizamos também que a necessidade não só da estrutura, mas de equipes, insumos e equipamentos para a implantação dessa unidade. Em paralelo, a Suzam estreitou o diálogo com outras unidades hospitalares da capital com o objetivo de aumentar a oferta de leitos de referência para Covid-19. Inicialmente, o Hospital Universitário Getúlio Vargas, mantido com verbas federais, disponibilizou para o estado 18 leitos de UTI e 45 leitos clínicos. Até o dia de ontem, a unidade já havia recebido 11 pacientes, 2 de UTI e 9 de clínica médica via complexo regulador. A secretária de Saúde disse que está sendo finalizada a contratação de recursos humanos e que vão estender esses 18 leitos para 31 leitos de UTI. Então será mais um hospital de referência para que a gente tenha como fornecer acesso ao atendimento dos pacientes Covid. A diretora-presidente da FVS, Rosimeire Pinto, frisou que pacientes do grupo de risco com suspeita de Covid-19 e que tenham outras comorbidades devem procurar uma unidade de saúde rapidamente e não deixar os sintomas se agravarem. Isso leva à necessidade de que os casos leves
sintomáticos de síndrome respiratória fiquem em casa, para permitir que a rede assistencial fique livre, fique acessível para esses pacientes que realmente precisam de uma avaliação médica, de uma internação e talvez até mesmo de uma UTI. E as pessoas com sintomas leves podem buscar atendimento e orientação pelo aplicativo de celular SASSI, ferramenta criada pelo governo do Amazonas como alternativa de assistência remota à população durante a pandemia. Polícia. A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Polícia de Itacoatiara cumpriu na manhã de ontem mandado de busca e apreensão em nome de um adolescente de 17 anos pelo latrocínio de Adriano Alves Crami, de 70 anos. A motivação do crime: ele queria roubar sacas de farinha e matou o homem a teçadadas. A equipe de investigação do 6º DIP, sob a coordenação do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, prendeu ontem de manhã Alessandro dos Santos Ramos, de 27 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na casa dele, na rua Jericó, comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo. Policiais militares do 1º Grupamento da Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia Militar, detiveram também na manhã de ontem 4 homens e apreenderam um adolescente de 16 anos, suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no município de Urucurituba. Com eles, os policiais apreenderam material para embalar drogas, uma espingarda calibre 20 e um motor de popa. Identificado apenas como ALS, de 23 anos, foi preso suspeito de agredir os próprios pais na tarde de ontem no distrito de Cacau Pireira, em Iranduba. Segundo a Polícia Civil, momentos antes de bater nos pais, uma mulher de 54 anos e o pai de 74, o suspeito teria feito uso de drogas e, após uma discussão, ele teria desferido socos nos genitores. As agressões só tiveram fim após a chegada dos irmãos do suspeito, que acionaram a polícia. Na delegacia foi constatado que ele já havia praticado o mesmo crime em outras oportunidades e foi autuado por violência doméstica e vai ficar à disposição da justiça. 2 homens e uma mulher foram presos na noite de ontem, suspeitos de realizarem vários assaltos pela zona norte da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo já vinha sendo usado para cometer arrastões na cidade e na noite de ontem, uma nova denúncia foi realizada e militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária realizaram buscas e encontraram o trio em um veículo Cobalt de cor branca na rua Francisco de Queiroz, bairro Manoa. Ao realizarem revista no veículo, vários celulares foram encontrados. Uma suposta vítima foi até o local e informou que um dos suspeitos saía do carro de balaclava e efetuava o assalto. Os suspeitos foram levados à central de flagrantes na zona norte. E Marcelo Ramos Salustiano morreu na manhã de ontem dentro do condomínio Jardins Uirapuru e Orquídea, na Avenida Maripiranga, no bairro Parque 10. Informações preliminares dão conta de que a vítima seria morador de um condomínio vizinho e teria surgido no local correndo com uma faca na mão, relatando que estava sendo perseguido por um grupo de pessoas. Alucinação. O porteiro relata que, enquanto tentava chamar a polícia, Marcelo saiu correndo e tentou invadir algumas casas. Em certo momento, ele bateu com a cabeça no muro e acabou morrendo no local. A princípio, os peritos acreditam que ele tenha sofrido uma overdose, mas ele passará por exames mais específicos para descartar a morte por traumatismo craniano devido à pancada. No muro onde ele bateu a cabeça também havia uma cerca elétrica. Loteria. Aqui na concurso 5.251 voltou a acumular dezenas sorteadas 04, 18, 29, 44 e 71. 04, 18, 29, 44 e 71. A quadra saiu para 41 apostadores, cada um vai receber R$7.332,08. O terno vai pagar para 3.015 apostas, R$129,08. A Loto Fácil saiu para um apostador de Saltinho, lá em São Paulo. Ele vai receber R$3.903.995,94. Com 14 acertos, foram 272 apostas, cada uma leva R$2.346,10. As dezenas da Loto Fácil foram estas no concurso 1957: 01,
0102 em linha 0102 03 04 05 07 11 14 15 16 17 e 19 20 23 e 25, repetindo 01 02 03 04 05 na primeira linha 07 11 14 15 16 17 19 20 23 e 25. E a Mega Sena concurso 2.254 acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de 36 milhões. Dezenas sorteadas 04, 09, 24, 44, 47 e 56. Repetindo 04, 09, 24, 44, 47, 56. A quina saiu para 55 apostadores, cada um vai receber R$31.749,26. A quadra saiu para 3.561 apostadores, leva a cada um R$700 e mais 52 centavos. Não esqueça de pedir os 52 centavos. Foi a Mega Sena concurso 2.254. Acompanhando o Jornal da Manhã em São Gabriel da Cachoeira, no Batalhão de Fronteira de Selva, no Alto Rio Negro, o Cabo Kramer e toda o batalhão ali no Batalhão de Fronteira de Selva, lá no Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Últimas notícias. Em meio a perspectivas de novo cortes de juros pelo Banco Central, o dólar comercial ultrapassou a barreira de 5,40 e fechou no maior valor nominal, sem considerar a inflação desde a criação do real. Diferentemente do câmbio, o dia foi de recuperação na Bolsa de Valores. O índice Bovespa da B3, Bolsa de Valores brasileira, fechou a quarta-feira aos 80.687 pontos, com alta de 2,17%. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto relatou dos processos da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, indeferiu ontem o pedido de adiamento do julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal que confirmou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do sítio de Atibaia, em que foi condenado a 17 anos de cadeia em segunda instância. O julgamento pela 8ª turma deve ocorrer de forma virtual entre os dias 27 de abril e 6 de maio. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, passou a receber políticos do chamado Centrão e a negociar cargos federais com os chefes destas legendas. Depois de uma série de derrotas do governo no Congresso, o Planalto quer reconstruir sua base de apoio na Câmara e no Senado e também mira a disputa para o comando das duas casas do Legislativo no começo de 2021. O movimento acontece ao mesmo tempo em que Bolsonaro e seus apoiadores radicalizam o discurso e aprofundam os ataques contra adversários políticos, como o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, democrata do Rio de Janeiro. Começa a valer decreto do prefeito Marcelo Crivella que obriga o uso de máscaras no Rio de Janeiro. Item também passou a ser compulsório em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Niterói, na região metropolitana. A pandemia de coronavírus provocou uma grande mudança nas homenagens a São Jorge hoje nas igrejas do Rio de Janeiro. Neste feriado, ao invés de paróquias lotadas, as portas estarão fechadas e as missas serão virtuais. Trabalhadores que perderam o emprego em plena pandemia do novo coronavírus estão relatando dificuldades para conseguir o seguro-desemprego. Com o fechamento das superintendências regionais do trabalho, os desempregados estão tendo que fazer o pedido online. Aí fica difícil. Entre as queixas estão impossibilidade de concluir o pedido no site e aplicativo Carteira de Trabalho Digital e de obter informações pela Central 158. 81 mil indígenas têm vulnerabilidade crítica em caso de exposição à Covid-19, aponta estudo. Povos indígenas não tiveram o mesmo contato com vírus que não indígenas e por isso são mais suscetíveis à doença.
Grupos com mais idosos e que estão mais distantes de UTIs têm maior vulnerabilidade. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse nesta quarta-feira que o governo federal prepara uma diretriz que será apresentada para orientar cidades e estados na flexibilização do distanciamento social contra o coronavírus SARS-CoV-2. Teich diz que prepara a entrega das diretrizes para daqui a uma semana. O ministro afirmou que não serão apontadas regras gerais para todo o país, já que as realidades regionais e o avanço da doença são distintos em cada localidade. Numa comparação com países que registraram mortes por Covid-19, o ministro disse que o Brasil é um dos que tem melhor desempenho. O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, criticou nesta quarta-feira a divulgação pela imprensa de imagens de caixão e corpo durante a cobertura da pandemia do novo coronavírus. Ramos pediu aos jornalistas que mostrem coisa positiva nos telejornais. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, da qual participaram, além de Ramos, os ministros Nelson Teich, da Saúde, Braga Neto, da Casa Civil, Tarcísio Gomes, da Infraestrutura e Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo. Estudo da Fiocruz mostra um aumento expressivo fora dos padrões de internações por síndromes respiratórias e, ao mesmo tempo, indica subnotificação da Covid-19. O número de internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, em 2020 é o maior desde 2010, aponta a Fiocruz. Especialistas afirmam que dados revelam subnotificação do novo coronavírus. Na contagem da Fiocruz, até 4 de abril deste ano, o Brasil teve 33,5 mil internações por SRAG, muito acima da média desde 2010 de 3,9 mil casos. Mesmo em 2016, quando houve um surto de H1N1, foram registrados 10.400 casos no mesmo período do ano. 1,6 milhão de pessoas vulneráveis ao novo coronavírus vivem longe de hospitais com UTI, segundo o estudo do IPEA. A cidade do Rio é o caso mais crítico. 384,3 mil pessoas moram a uma distância maior do que 5 quilômetros de carro até o hospital mais próximo, com pelo menos um leito de UTI adulto e um respirador mecânico no SUS. O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o mais recente balanço dos casos de coronavírus no Brasil. Os principais são 2.906 mortes. Na terça eram 2.741. 45.757 casos confirmados na terça, 43.079. Em 7 dias foram 982 mortes confirmadas. São Paulo tem 1.134 mortes e 15.914 casos. O surto de coronavírus causou até 41 mil mortes no Reino Unido, de acordo com uma análise do jornal Financial Times, divulgado hoje. Existe uma suspeita forte de subnotificação, ou seja, o governo não estaria registrando o número correto de mortes pela Covid-19 e a suspeita aumenta quando se observa o aumento recorde de óbitos em geral. A Itália registrou 437 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, 97 a menos do que no dia anterior. Agora o número total de óbitos no país é de 25.085. O estado de Nova York ultrapassou a marca de 15 mil mortes por conta do coronavírus na tarde de ontem. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, até às 19 horas e 40 minutos, hora de Brasília, eram 15.074 óbitos. O governador republicano do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, Brian Kemp, autorizou a reabertura de academias de ginástica, boliches, salões de tatuagem e cabeleireiros a partir desta sexta-feira. No entanto, essa decisão é criticada pelo próprio presidente americano Donald Trump, que considera a medida precipitada em plena pandemia do coronavírus. O presidente americano também assinou nesta quarta-feira decreto executivo que suspende temporariamente, com algumas exceções, processos de imigração e entrada no país sob o pretexto da pandemia do novo coronavírus. Acabo de assinar um decreto executivo protegendo recursos para nossos pacientes e nossos trabalhadores, anunciou Trump em entrevista coletiva do grupo de trabalho do governo americano contra a Covid-19. O decreto que congela a emissão de novos vistos entrou em vigor à meia-noite, hora de Washington,
e terá uma duração inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado caso Trump julgue necessário. O plenário do Senado Federal, em sessão remota, aprovou por unanimidade 81 votos o texto substitutivo do PL 873/2020, que amplia o auxílio emergencial de R$600 para categorias de trabalhadores ainda não contempladas. Com a decisão, o Congresso inclui mais de 20 categorias na lista do benefício, entre eles extrativistas, assentados da reforma agrária, artesãos, profissionais de beleza, como cabeleireiros, ambulantes que comercializem alimentos, diaristas, garçons, motoristas de aplicativos, taxistas e catadores de recicláveis. O Ministério da Cidadania informou que o governo não poderá antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$600, que estava previsto para começar no dia 27. Segundo o Ministério da Cidadania, com muitas pessoas sequer receberam a primeira parcela, seria necessária a abertura de crédito suplementar para garantir a antecipação da segunda parcela, além do pagamento da primeira. 6h53, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Governo volta atrás e não vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Folha de São Paulo, Taixe confirma a general como seu número 2 e fala em plano de saída de isolamento. O estado de São Paulo. A América Latina se aproxima do pior momento da pandemia e alerta a Organização Mundial de Saúde. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. PDT entra com o 18º pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Valor econômico. Dólar dispara e fecha a 5,40 pela primeira vez na história. Estado de Minas. STF dá 5 dias para Bolsonaro dar explicações sobre ações de combate ao coronavírus. Jornal do Comércio no Recife. Sem representante da economia, governo lança programa Pro Brasil para a retomada. Diário do Nordeste. Plano do governo para a retomada prevê 30 bi em investimentos públicos. Porto Alegre, 0 hora. Câmara aprova texto base de projetos que cria linha de crédito a micro e pequenas empresas. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. A arrecadação federal tem primeiro tombo. Em tempo, Arthur vai pedir ajuda internacional para combate à Covid-19. A crítica: Estado terá mais 400 leitos para Covid-19. Diário do Amazonas. Hospital com poucas UTIs deixa de atender. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Luciana Santos. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. A apresentação, Paulo Guerra. Chega a informação de que o corpo de um homem foi jogado em uma lixeira próximo da empresa Ecolube, no Distrito Industrial, próximo da Musashi, e já tem uma viatura da polícia no local.